Estamos no ar com Opinião Livre, sempre entrevistas interessantes na tela da sua TV, do seu computador ou do seu tablet. Aliás, se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Inscreva-se no canal e aí você passa a receber as atualizações das nossas entrevistas, dos nossos eventos. Sempre um prazer tê-lo por perto. Hoje o meu entrevistado neste bloco, aqui no restaurante indiano Charim, é o João Pedro Bastos, jovem presidente do Instituto Atlantos. João Pedro, prazer te receber. Prazer todo meu, Diego, muito obrigado pelo convite. O João Pedro tem 20 anos e ele hoje preside, eu tive a satisfação de estar na tua posse, uma pequena, numa modesta cerimônia, mas com muita energia, com muita garra, tá? Na tua posse, aos 20 anos, tu já presides este também igualmente jovem instituto que surgiu para a difusão, a divulgação do ideário liberal. Conta para nós um pouco do Instituto Atlantos, João Pedro, e da tua expectativa à frente agora dessa entidade. Perfeito. O Instituto Atlantos nasceu em 2015, na metade de 2015, então está fazendo quase 2 anos agora, e ele nasceu de um antigo clube chamado Clube Miss Rand, onde um grupo de amigos, inicialmente na SPM, se reunia para debater ideias liberais. Com o tempo a gente percebeu que a gente tinha que institucionalizar. Na verdade, eu não participei da fundação do Instituto, mas entrei logo após, e o Instituto atualmente ele promove atividades, palestras principalmente, em 5 universidades de Porto Alegre, na URGS, na PUC, na ESPM, na FADERGS e na FMP. Na FADERGS e na FMP a gente também tem grupos de estudos e a gente sempre tem também nosso evento anual, que é a Conferência Atlantos, que ano passado reuniu mais de 300 pessoas com palestrantes internacionais, esse ano também quase 300 pessoas, também com diversos palestrantes internacionais como Tom Palmer, nacionais como do Fernando Schuller, Adriano Janturco. Então grandes figuras do movimento liberal vieram para falar um pouco sobre as ideias de liberdade no que a gente foca, né? Principalmente estudantes universitários. O que é ser liberal para ti? Eu acho que ser liberal é compreender 3 aspectos. Muitas vezes, inclusive, eu já devo frisar desde agora, que muitas vezes as pessoas dividem o liberalismo entre liberalismo econômico e liberalismo social, né? Digamos, tanto a parte do livre mercado, do livre comércio, e a parte do liberalismo social, que as pessoas dizem a defesa das liberdades individuais. Costumes, comportamento. Exato. Mas um aspecto que muitas vezes as pessoas esquecem de mencionar e que é da onde o liberalismo surgiu, antes de tudo, é o liberalismo político. Ou seja, além das liberdades individuais e da liberdade econômica, o arcabouço do liberalismo, a parte mais forte do liberalismo é o liberalismo político, é da onde nasceu com John Locke. E o liberalismo político é acreditar na ideia que, em primeiro lugar, que o poder do Estado deve ser limitado. Governo limitado. O governo deve ser limitado. O segundo ponto a se entender é que os direitos das pessoas não nascem do Estado, os direitos não nascem da lei. Pelo contrário, a lei e o Estado nascem para garantir esses direitos. E em terceiro ponto é acreditar que o Estado tem função de promover segurança e justiça, que é a ideia do Estado limitado, né, mais especificamente. E dependendo aí variantes do liberalismo, claro, existem várias correntes dentro, tem alguns liberais que acreditam, como Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia em 76, acreditava que o Estado poderia, além de segurança e justiça, prover moeda, além de segurança e justiça também promover o sistema de vouchers para ajudar os mais necessitados a terem acesso à educação e saúde. Então, dependendo das correntes do liberalismo, existem variantes. Mas, de forma geral, o core, como se chama, né, o núcleo do liberalismo é acreditar em um Estado limitado de forma geral. Coisa que não temos no Brasil. De modo algum. O Brasil nunca foi liberal. O Brasil nunca foi minimamente liberal, né? Como Roberto Campos falava, né? Inclusive fez comemorando 100 anos agora, recentemente. E o Roberto Campos falava que o liberalismo passou tão longe do Brasil quanto a Terra passou de Plutão, né? Então, o liberalismo foi esquecido, teve com alguns poucos picos de liberdade, e não liberdade institucional propriamente dita, mas alguns momentos em que começamos a caminhar na direção da liberdade, um pouco de privatizações com o Plano Real. Roberto Campos sempre foi uma figura muito um defensor
com muito afinco da liberdade, mas uma liberdade institucional a gente nunca teve. Sempre, tanto quanto política, vivemos em meio a diversas ditaduras, não só a ditadura militar, como outras ditaduras. Muitas vezes as pessoas querem esquecer ou tirar da história, ou querer fazer uma maquiagem para não dizer que é uma ditadura, mas Getúlio Vargas foi um ditador também. E liberdade econômica é uma coisa também que sempre passou longe aqui do Brasil. Uhum. Aliás, tem um negócio que é interessante, né? O Brasil é um país, do ponto de vista das ideias liberais, tão torto, tão atrasado, passou tão longe, que o Fernando Henrique é carimbado como um liberal. Exatamente. Por ter feito um programa tímido até, na época foi grandioso, mas hoje a gente vê tímido, de desestatização. E aí colaram nele o carimbo de liberal. E se o Fernando Henrique é um liberal, com toda a mente intervencionista dele, o que restará para nós? Tem dois aspectos muito interessantes nessa de chamar o Fernando Henrique de liberal ou de neoliberal, como costumam falar aqui no Brasil, né? O primeiro deles é que tu desloca o que se chama a janela de Overton. A janela de Overton é a janela de possibilidades políticas existentes, ou é mais ou menos o que a opinião pública, de modo geral, vê como uma política pública viável. Então, se tu diz que o Fernando Henrique é um neoliberal, para facilitar, por questões didáticas, vamos dizer, que tu limita as políticas públicas à direita, ou seja, qualquer um que esteja além do Fernando Henrique vai ser uma pessoa extremamente radical. Uhum. Então tem esse papel de tu tentar limitar a opinião pública como essa aqui é a caixinha das opiniões razoáveis. Se tu tá fora dela, tu é um radical. Isso aconteceu no Brasil, então? Sem dúvida, chamar o Fernando Henrique de neoliberal é, de certa forma, tu dizer, bom, se tu é depois de liberal, tanto que agora vieram termos ultraliberal, hiperliberal, hiperneoliberal. Então, se tu põe o limite como sendo Fernando Henrique, e se tu for ver em qualquer lugar do mundo, o Fernando Henrique seria um social-democrata, centro-esquerda. Se tu põe o limite à direita sendo o Fernando Henrique, que é o cara de esquerda, qualquer coisa que esteja além do Fernando Henrique vai ser tido na opinião pública como algo extremista ou radical. O segundo ponto que é interessante mencionar é que o Fernando Henrique ele não fez privatizações porque ele realmente acreditava na liberdade de mercado. Inclusive, esse é um insight da Escola Austríaca de Economia, uma escola que eu me identifico muito, que quando a gente chama dos ciclos de intervenção, quando tu tem intervenção econômica, tu vai gerar problemas econômicos. A partir desses problemas econômicos, tu tem duas coisas a fazer. Ou tu volta e libera o mercado para voltar a um patamar mais desejável, para fazer o mercado voltar a funcionar, ou tu diz que o problema da intervenção, ou que os problemas não foram gerados pela intervenção, mas sim por falta de intervenção. E aí tu intervém ainda mais. É mais ou menos como o que acontece na Venezuela, quando falta comida, o governo mexe nos preços na Venezuela, controla os preços, e aí falta comida nas prateleiras. O que o governo do Maduro faz? Ele diz que são os empresários que estão deixando de produzir. E ele vai lá e obriga os empresários a produzir. Aí os empresários, como é que eles vão produzir se eles estão tendo prejuízo? Eles vão quebrar. Então chegou ao ponto agora na Venezuela de ter trabalhos forçados no campo e de os policiais do Maduro indo nas padarias para prender os padeiros porque eles não tinham trigo para produzir. Então é esse ciclo de intervenção, ou tu vai nesse caminho de cada vez mais intervenção, ou tu faz o que o Fernando Henrique fez. Privatizou. Ele privatizou não porque ele gosta de privatização, não porque ele acredita na liberdade econômica, mas simplesmente pelo fato de que se ele não privatizasse, se ele não cortasse os gastos do governo, se ele não arranjasse, não ajeitasse as contas públicas do país, a inflação ia continuar galopante. Foi parte do plano real isso. Foi por necessidade. E ainda assim foi uma privatização jabuticaba. Exatamente. Porque os grandes compradores foram os fundos de pensão das estatais brasileiras. Sim. Então, quer dizer, saiu do controle absoluto do governo, do Estado, é verdade. Mas o controle econômico continuou do Estado brasileiro. Sem dúvida. Tá? Mas eu quero entrar um pouco mais. Quando eu tinha a tua idade, nessa questão de liberdade, liberalismo, ideologia, quando eu tinha a tua idade, lá os meus 20 anos, eu já estava desembarcando, mas eu ainda era de esquerda. Na minha época, hoje eu vejo com clareza, né? Estou batendo aí nos 45, eu vejo com total clareza o seguinte: a gente não se dava conta naquela época. Não havia absolutamente nenhum liberal ao nosso redor na sala de aula. Nem no colégio, nem na faculdade de jornalismo. Nem em lugar nenhum.
Não existia o jovem que batia no peito e dizia, eu sou liberal, eu acredito na liberdade política, na liberdade econômica. Ou indo um pouco mais além, hoje eu estou absolutamente convencido disso, a melhor regulação que existe é o livre mercado. Sem dúvida. Com todos os problemas que poderão advir daí. É muito melhor do que o dedo do Estado dizendo assim, assado e tal. Tu já és dessa outra geração. 25 anos depois as coisas começam a mudar no Brasil. Nós vamos ter uma oxigenação, já estamos tendo uma oxigenação de pensamento. Tu achas que... Tu vislumbras um Brasil liberal um dia? Minimamente liberal? Olha, eu vejo essa história compartilhada também pelo Roberto Rachevski, que é o conselheiro do Instituto Atlantis, e ele é um cara que foi um dos fundadores do Instituto de Estudos Empresariais. Grande pensador. Está há mais de 30 anos aí defendendo ideias liberais. Ele conta a mesma coisa que na época de faculdade dele, ele dava as palestras que eles organizavam, iam eles mesmos só, palestravam para eles mesmos. Então, nesse sentido, eu acho que o que ainda deixa a desejar muito é a academia. E eu acho que aí é um pouco o caminho que a gente tem que seguir para conseguir mudar as ideias no longo prazo. Mas, de forma geral, eu vejo o Brasil mais liberal, sim. Eu vejo agora algumas reformas minimamente liberalizantes, né? Como uma reforma da Previdência necessária, como a reforma do teto dos gastos públicos. São reformas necessárias, não são o que a gente desejaria, não são perfeitas, não são o melhor que a gente poderia desejar. Mas, de forma geral, eu vejo o Brasil caminhando para um caminho mais de liberdade. Até onde isso vai ir, aí é a pergunta de $1 milhão, né? Mas isso te move, assim, tu és movido, tu e a gurizada que está junto contigo, os jovens, vocês são movidos por assim, nós vamos fazer história, daqui a 20 anos nós vamos ter algo diferente para apresentar? Vocês têm essa perspectiva? Eu acho que sim, acho que isso é sempre um grande fator para mover as pessoas, né? A busca eterna pelas ideias e por tentar mudar o ambiente de ideias. Acho que a busca pelo conhecimento é uma coisa que me atrai muito e é por isso que eu me identifico bastante com essa parte mais acadêmica. E é uma coisa que às vezes, ao mesmo tempo que te motiva, ou melhor, tem coisas que ao mesmo tempo que te entristecem e te motivam, né? Eu dei um exemplo esses dias de que o Daron Acemoglu, que é um economista do MIT lá nos Estados Unidos, foi um dos autores do livro Por que Nações Fracassam, um economista extremamente reconhecido, ele lançou 569 páginas, que são as anotações do curso de Economia Política que ele dá lá no MIT. E quando eu fui ver quais eram os conteúdos do curso, falava sobre instituições, o papel das instituições, como nascem as instituições, o que são instituições que promovem o desenvolvimento ou instituições que atrasam o desenvolvimento, instituições extrativas, como eles chamam. Fala sobre processos eleitorais, como modelos constitucionais, modelo de separação de poderes, ou seja, uma diversa gama de insights misturando tanto ciência política quanto uma análise econômica, né? E enquanto isso, eu lembrei do meu curso de Economia Política na Faculdade de Economia da URGS. Meu curso de Ciência Política foi só, e simplesmente só, Karl Marx. Foi um semestre inteiro falando só sobre Karl Marx. Que doença, né? Isso é uma doença, e né? O problema, até eu tenho uma visão, é uma ideia, não, o problema não é tu ver Karl Marx. O problema é tu só ver Karl Marx. Lógico. Entende? E esse é o problema, a academia brasileira está totalmente desconexa, claro, com raras exceções, mas de modo geral a academia brasileira está totalmente desconexa da realidade acadêmica de outros lugares. O que eu falo, aqui não se produz nada de bom, com raras exceções, novamente, e o que é bom, que é produzido lá fora, não chega aqui. Então, eu dei exemplo, tu vai na Saraiva, tu vai em alguma livraria comprar um livro de economia, é difícil tu encontrar um livro de economia que fale sobre ciência econômica mesmo. Tu encontra livros, os livros de economia que tu encontra muitas vezes em livraria são livros como Ficar Rico. São livros, isso não é economia. Tá na prateleira da economia. Já vi coisas desse tipo aqui. Então, é difícil quando os best-sellers lá dos Estados Unidos, os materiais acadêmicos de boa qualidade não chegam no Brasil. Isso nos deixa, eu falei, a gente está num feudalismo da economia ainda aqui no Brasil. Tudo que é de moderno na teoria econômica não chega aqui. Alguém falou um dia desses, num programa de rádio que eu estava apresentando, que no Brasil ideologizaram até a matemática. 2 e 2 não são 4 no Brasil. É isso mesmo?
É por aí, né? A reforma da Previdência é um grande exemplo disso, né? O pessoal quer mexer lá e dizer que não tem déficit. O pessoal do passe livre quer dizer, bom, a gente quer ter passe livre, não queremos pagar passagem de ônibus. Bom, mas então quem vai pagar? Tu não quer pagar diretamente, mas tu quer que os políticos paguem pra ti com o teu dinheiro. E a conta não fecha, o dinheiro não dá em árvore. Outra frase icônica do Roberto Campos, né, é que ele falava que no Brasil hidrocarboneto é ideologia, né, fazendo uma alusão à Petrobras que... Desde quando é tarefa de um governo produzir petróleo, né? Estratégico. Setor estratégico. Botaram na nossa cabeça que telefone é estratégico. Não, estratégico é desde que você tenha, né? Telefone, petróleo, eu até acredito luz. que seja estratégico, mas a grande pergunta é estratégico para quem? A Petrobras é estratégica, o que me está aparecendo, para que os políticos possam fazer acordos e grandes conluios com empresas, tipo como a Odebrecht, e enriquecer seus bolsos. É estratégico para quem? A Petrobras não é do povo, a Petrobras é dos políticos. Claro. Isso é uma grande coisa que precisa ser desmentida aqui no Brasil. O trabalho que vocês do Instituto Atlantis estão fazendo nas universidades, levando essa palavra, textos, seminários, né, liberais, tu notas, João Pedro, que já está surtindo efeito? Sim, a gente vê com certeza isso. A gente atinge, por exemplo, 40 mil pessoas diariamente na nossa página no Facebook e mais a gente já promoveu desde a fundação mais 50 eventos em universidades. A gente sempre vê que os eventos estão cada vez mais cheios e o público cada vez mais amigável às ideias de liberdade. Inclusive, a gente não quer se concentrar apenas no campo das palestras, da academia, mas sim influenciar também políticas públicas. É por isso que um dos nossos projetos para esse ano a gente vai lançar uma revista acadêmica para a produção de artigos científicos e políticas públicas para que a gente possa deixar mais racional o processo de escolha de novas leis, de políticas públicas, analisar com base em dados o que deu certo e o que não deu e não com base em intenções, né? Que muitas vezes, inclusive, é um problema, voltando até a questão de tudo vir ideologia, né? No Brasil, educação não é ideologia, por exemplo. Ou melhor, educação é ideologia. As pessoas que defendem uma educação, como eles chamam, pública, gratuita, de qualidade, não é porque eles acreditam que ela tem uma qualidade maior. É simplesmente porque eles querem que seja pública. Porque eles querem que a educação esteja sob controle do Estado. Os dados mostram, por exemplo, a questão do ProUni. O ProUni é uma ideia que no Brasil foi implantada por um socialista, Tarso Genro, mas que a ideia inicial dele vem, citando de novo, Milton Friedman, um liberal, prêmio Nobel em Economia. A ideia é que, em vez de o governo construir escolas, o governo dê dinheiro para as pessoas e as pessoas escolham as suas próprias universidades. Ou seja, elas vão para universidades privadas financiadas pelo governo. No Brasil funciona um pouquinho diferente, porque funciona com base de desonerações fiscais das universidades. Então, o ProUni ele tem um custo extremamente mais baixo, muito mais baixo do que uma universidade federal privada, e os alunos têm notas melhores nos resultados de avaliação pós-conclusão do curso. Então, um aluno da URGS, por exemplo, chega a custar, dependendo do curso, dependendo da Universidade Federal, mas, se eu não me engano, um aluno da URGS custa em torno de R$4.000. Enquanto isso, um aluno do ProUni custa 500. Às vezes, mês. Às vezes menos. Tem casos que o aluno custa R$169 no ProUni, dependendo do ano. Isso que tu estás pegando o ProUni, que está longe de ser o melhor dos modelos. Eu acho o ProUni um modelo extremamente interessante. Não, mas é que ele troca por tributos devidos, né, das instituições de ensino, quando, na verdade, se poderia fazer o Estado, ao invés de ter universidades estatais, né, o Estado pagar essas universidades privadas. Sim, claro. Tá? Não trocar pelo imposto devido. É uma forma, tá? Mas você vê que hoje mesmo o ProUni está com problema, né? Ele tem problemas hoje, né? Sim, claro. E esse é um grande problema. Eu acho que o grande problema do ProUni no Brasil é que, de certa forma, ele ainda não dá o poder de escolha às famílias, não dá o poder de escolha aos alunos. Este é o ponto. Esse é o ponto. Então, tu
tu meio que carteliza as universidades. Porque como que funciona? As universidades fazem contratos com o governo e o governo autoriza ela a ter um certo número de bolsas com um certo número de desoneração fiscal. Então, no fim das contas, não é simplesmente o aluno que ganha um cheque dizendo, sei lá, R$700 para a tua mensalidade. Escolhe para onde tu quer. Então, acaba que muitas vezes as universidades que têm uma pior qualidade continuam sendo selecionadas para o ProUni porque tem bons contatos com o governo. Então esse, para mim, é o grande problema do ProUni. Mas, de forma geral, acho o ProUni uma ideia muito interessante. Mas, claro, como todo programa, pode ser melhorado. Tu achas que se nós tivéssemos, ou quem sabe a gente possa sonhar com isso, um dia, um governo de matriz essencialmente liberal, os caras poderão chegar e dizer assim, a partir de agora, né, nós vamos pegar boa parte do dinheiro que é investido no ensino superior gratuito estatal e nós vamos pegar esse dinheiro e nós vamos dar o cheque educação e o jovem vai escolher em qual faculdade ele quer fazer, de qual universidade. Ele vai para a SPM, ele vai para a PUC, ele vai para a Uniriter, ele vai escolher. Tu achas que nós podemos imaginar que isso aconteça? De certa forma, já acontece quase isso, né? Então, eu não acho que seja, como eu falei, a janela de Overton, eu não acho que seja um salto tão grande para a gente dar o poder de escolha para as famílias. E não só para o ensino superior, por que não para o ensino médio? Por que não para o ensino fundamental? Sem Porque dúvida. Nas creches já se fazem isso, inclusive aqui em Porto Alegre, se compra vagas em creches privadas. Por que não na saúde? Como o Dória, o prefeito João Dória fez lá em São Paulo com o Corujão da Saúde, o que me chateou foi que o Dória falou que o Corujão, lá onde ele contratava exames na rede privada, foi um programa temporário. Para mim, podia ser o programa contínuo do governo. E acabar com os hospitais que a prefeitura constrói, porque são hospitais extremamente ineficientes, que dão déficit, dão prejuízo. E por que não investir para que a população possa ser atendida no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, a custos mais baixos do que os custos que eles têm em hospitais construídos pela prefeitura? Para mim, não faz sentido algum manter os hospitais construídos pela prefeitura. João Pedro, deixa o convite para quem quiser conhecer mais do Instituto Atlantos. O Instituto Atlantos, então, como eu disse, promove eventos em 5 universidades, na URGS, na SPM, na PUC, na FADERGS e na FMP. Quem quiser saber mais sobre nossos eventos, acompanhar o Instituto, pode tanto ir na página do Facebook, facebook.com/Instituto Atlantos, ou atlantos.com.br, nosso site onde a gente posta diversos artigos também. E na página pode acompanhar todos os eventos, a gente sempre faz evento no Facebook para divulgar. E também a gente tem conteúdo exclusivo sendo postado todo dia. Vai ser um prazer ter todo o pessoal acompanhando o Instituto Atlantos. Obrigado pela entrevista. Prazer, sucesso. Diego. Muito obrigado. Este Opinião Livre. Se você está nos assistindo na internet, no YouTube, não deixe de assinar, de seguir os nossos vídeos. Opinião Livre. FEComércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema FEComércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim, chove, faz frio,
E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Programa Opinião Livre, sempre com entrevistados interessantes na tela da sua TV, do seu computador, do seu tablet ou mesmo do smartphone. Bem, é uma satisfação receber no programa de hoje Cláudio Candiota, advogado, presidente da ANDEP, Associação Nacional em Defesa dos Usuários do Transporte Aéreo. Prazer te rever, Candiota. Tudo bem? Te encontrar de novo, Diego. Cumprimentos pelo teu trabalho. Eu sou teu admirador e ouvinte, telespectador e fã número 1 e tudo mais que tu quiser. Muito obrigado, é recíproco. Olha, o Candiota tem uma história que se a gente conta por aí, pouca gente vai acreditar. Mas é verdade. Eu quero que a gente vai começar essa conversa tu contando. Tu devolveste a medalha Santos Dumont. Devolver. Em que ano tu recebeste essa medalha e por que tu devolveste? Bom, eu recebi essa medalha em 1989. Eu sempre tive muita ligação com a aviação. Eu fiz o brevet em 1970, eu tirei meu brevet. Sempre me mantive ligado à aviação, ligado aos aeroclubes. Organizei eventos de aviação. Participo há mais de 30 anos do maior evento de aviação do mundo, que ocorre numa cidadezinha pequenininha, no norte de Wisconsin, chamada Oshkosh, é o nome dessa cidade. Enfim, muitas ligações com a aviação. Em 89 eu recebi a comenda de Santos Dumont. E o que aconteceu foi o seguinte, em 2007, quer dizer, nós já estávamos enfrentando o caos na aviação que foi criado no governo Lula. Como tantas coisas, tantas desgraças que o Lula criou, uma das tantas foi a destruição do sistema de transporte aéreo do país. Ele provocou o fim da Varig, porque havia muita gente que dizia, não, a Varig tinha problemas de gestão, etc. A Varig tinha problemas de gestão, isso não se afasta. Agora, 80% do problema da Varig foi o governo Lula, foi a ANAC, uma série de coisas. Bom, então, com o problema da Varig, começou a se agravar a situação do transporte aéreo no Brasil. Criaram essa ANAC, que foi uma coisa nunca vista, porque imediatamente virou um cabide de empregos, e o resultado veio de imediato, que foi o primeiro acidente aéreo, aquele com a Gol, e no espaço de 10 meses, o acidente com a TAM. O primeiro matou 155 pessoas e o segundo 199, aquele em Congonhas. E aí eu perdi vários amigos naquele acidente da TAM. E eu estava no velório de um grande amigo, até de tempo de infância, que era o Amoretti, e toco o telefone. Eu, inclusive, saí de perto do caixão para atender o telefone. Era um coronel me dizendo o seguinte, que estavam dando medalhas para os diretores da ANAC, que eram neófitos em aviação. Né? E naquele dia eu fui a vários velórios. E no dia seguinte eu estava em outro, junto com o presidente da OAB, o Cláudio Lamarca, na época era o nosso presidente aqui do Rio Grande do Sul, e eu via que aquilo, vamos dizer, que aquela situação de dar medalha para os caras estava indignando todo mundo. E eu comecei a ver, pô, eu tenho uma medalha dessa, eu não quero mais. E eu saí dali, e eu estava indo para os Estados Unidos naquele dia. E eu saí, fui em casa, e no caminho de casa ainda avisei meu pai, eu vou devolver minha medalha de Santos Dumont. Cheguei em casa, sentei no computador e fiz A medalha Santos Dumont é concedida pela Aeronáutica? Pela Aeronáutica, exatamente. E aí no governo do PT eles começaram a distribuir medalha. Distribuir a roda. E deram medalhas para...
se não eram os únicos responsáveis por aquela tragédia, eram os dos responsáveis, porque eles eram os órgãos gestores da aviação. E não tinham ligação nenhuma com a aviação, nenhum dos diretores da ANAC. Até hoje tem muito pouca gente que entende a aviação na ANAC. Aí eu redigi essa nota, e quando eu estava pronto para mandar para minha assessora de imprensa, meu pai bateu na minha casa. Meu pai dificilmente ia na minha casa sem telefonar. Bateu lá e disse, não, eu vim aqui para dizer que você não pode fazer isso. Mas eu estou aqui com o texto pronto, estava na tela. O velho Candiota, que eu tive a honra, devo ter essa entrevista em alguns arquivos, de entrevistar o teu pai, só fazendo esse parênteses, que ele foi o primeiro jornalista a entrevistar Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas deixa o poder em 45 e vai para sua fazenda. Isso mesmo, e meu pai também era piloto. E ele me contou isso na entrevista. Ele pousou na porta da fazenda. E de aviãozinho. Exatamente. Né? Ele mesmo pilotando. Não, na verdade foi com um piloto também. Foi com um piloto. Mas ele pilotava também. Pilotava também. Tá. Mas aí o meu pai diz assim, não, mas tu não vai fazer isso, não vai devolver a medalha. Bom, eu já escrevi a nota. Ele sentou no computador e chorou. Eu disse, deve estar bem escrito então. E aí eu mandei a nota e fui embora para os Estados Unidos. Mandou para Brasília a nota com a medalha. Mandei para a assessora de imprensa dizendo que eu ia devolver quando eu voltasse. Né? Vou devolver minha medalha, não quero medalha. E tu já eras presidente da ANDEP. 2007, sim. Aí teve um impacto na época isso, né? Teve um impacto muito grande, porque lá pelas tantas, eu estava lá nessa feira de aviação e o gerente da empresa, que na época eu tinha uma operadora, uma agência de turismo, e ele me ligou e disse assim, olha, eu não aguento mais, eu já recebi 50 telefonemas de jornalistas aqui, eu vou ter que lhe dar o seu telefone. Pode dar então, paciência, que eu vou fazer. Deu meu telefone nos Estados Unidos, me ligou o mundo, né? E aí eu disse, olha, isso aí para mim é uma ofensa à memória das vítimas e à história de Santos Dumont. Isso saiu no Fantástico, em tudo que é lugar. Aí começou todo mundo a devolver medalha, houve um movimento. Aí quando eu voltei, eu disse, bom, agora tem que devolver. Ninguém sabia como é que devolvia a medalha. Daí eu pensei, não, eu vou botar no correio, então. Então, aí avisei a imprensa e botei no correio lá do aeroporto. E veio, inclusive, um outro... O problema de botar no correio é que periga extraviar a medalha. Mas mandei no Sedex. Né? E a imprensa toda filmou, veio um outro homenageado também lá do Rio de Janeiro, especialmente para devolver junto comigo. Devolveu um ex-comandante da Varg, o Riet, devolveu também. Então, assim, foi um grupo, né? E devolvemos a medalha e não sinto falta, porque seguiram distribuindo medalha, né? Nós estamos vendo distribuir medalha para todo mundo aqui, até hoje continua. Então perdeu o sentido, né? Eu recebi medalha porque eu tinha anos de dedicação à aviação, de repente alguém na aeronáutica entendeu de me conceder a medalha. Agora, se de repente qualquer um vai e recebe, não vale mais a medalha. Candiota, a aviação brasileira é segura? A aviação brasileira é segura. É segura. Porque a gente ficou na década passada muito assustado, né, com essa sequência de tragédias, né? Mas nós ainda temos um setor importante, que é o controle de tráfego aéreo, uma série de setores da aviação, ainda sob comando da aeronáutica, né? O que foi para a parte civil, uma boa parte, a ANAC virou um cabide de emprego, como aliás todas as agências reguladoras, né? Então vamos dizer assim, a destruição que se provocou nas instituições do Brasil, em todas, né, atingiu as agências reguladoras e, entre outras, a agência reguladora da aviação civil. E isso, para consertar, é uma tarefa que nós descobrimos, quer dizer, eu venho defendendo essa tese, né, que nós não temos democracia, nós temos aí um faz de conta, uma espécie de um simulacro, em que aparece meia dúzia de empresas e compra o governo. Mas ele não comprou apenas o executivo, comprou o legislativo também. Então não tem democracia. Para consertar isso tudo, é uma operação complexa, porque eu penso que exigiria fazer uma nova Constituição, mas não agora. Inclusive tem o deputado Flávio Birrenbach que está sugerindo que se faça um plebiscito e a partir daí se faça uma Constituinte exclusiva, não é? Que foi o que não foi feito anteriormente. Né? Mas nesse momento, a maior esperança que nós temos é a Lava Jato prender o maior número possível de corruptos, fazer uma limpeza, ver quem é que sobrou e a partir daí começar a organizar. Então, vamos dizer, no caso eu atuo no direito do consumidor, muito ligado com
o setor de aviação, direito do consumidor, de passageiro, transporte aéreo, e também em outras áreas, mas basicamente estou concentrado no direito do consumidor. O que nós vemos é que o respeito à lei virou uma brincadeira, né? Essas denúncias que nós temos ouvido aí diariamente na televisão são estarrecedoras, mas servem para sacudir a opinião pública. Candiota, tu tens uma excelente memória. Dos meus amigos, tu és dos que tem o melhor HD, dos melhores HDs. Vamos dizer assim. Obrigado. Ao longo da tua vida aí, qual foi o pior momento que o Brasil enfrentou? É esse ou já teve piores? Olha, já teve pior, porque foi antes do impeachment. O pior momento do Brasil era se não houvesse... Quer dizer, nós estávamos ali naquele limiar, porque o Brasil é uma Venezuela. Mas tu está falando em toda a tua vida. Em toda a minha vida. Foi ali aqueles momentos pré-impeachment. Sim, que nós estávamos ali, eu entendo que o Brasil ainda é uma Venezuela, porque nós temos uma Constituição cubano-venezuelana, faz de conta que volta e meia tem uma eleição, etc. Mas em Cuba também tem eleição, na Venezuela também tem eleição. Mas me permita, no aspecto das liberdades individuais e de opinião, o direito de opinião não tem comparação com Cuba, né? Nesse aspecto não tem, nesse aspecto não, porque nós ainda... Porque, na verdade... Ou com Venezuela, né? Mas na Venezuela, eles estão liquidando as pessoas na rua. É que o que acontece é o seguinte, quando eles fazem essas constituições, faz de conta, para fazer de conta que atrás dela ou na frente dela tem uma democracia, eles têm que deixar um resquício de democracia, senão é ditadura. Então, em Cuba é uma ditadura. Ok. Escancarada. Escancarada. Bom... Na Venezuela não é, porque eles vão avançando. Claro. Eles vão avançando, que é um outro exemplo na Turquia. Foi indo, virou um ditador. É para lá que ele estava indo. Porque o projeto do Lula e de seu grupo é ditadura. Eles são ditadores, implantaram uma ditadura, mas como eles precisavam desse disfarce de democracia, eles conseguiram ir levando como se fosse democracia. Por que não deu certo? Não deu certo, na minha percepção, por duas razões. Uma, que eles roubaram demais. E permitiu que surgisse um grupo de elite, né, os Navy SEALs, em Curitiba, né, que começaram a pegar o fio, né, como dizia o falecido Teori Zavascki, puxavam uma pena sem uma galinha. Né. Então eles começaram isso foi fazendo com que o pessoal recuasse. Né. Agora, eles caíram defendendo a democracia. Ora, se o PT está defendendo a democracia, não é democracia. É verdade, faz todo sentido. Tá? Né? Então, quem são hoje que falam em democracia? Lula, Dilma, tá? Todo esse pessoal que defendeu a ditadura cubana, não é? Defendeu a Venezuela, eles foram fazer campanha para o ditador na Venezuela. Estão falando em democracia. Se o PT está defendendo democracia, não é democracia como nós, liberais, entendemos. Então, eu vejo assim, todo o diagnóstico que vem sendo feito, nós agora já temos que partir para o que fazer, porque a desgraça nós já sabemos qual é. Não, mas é que eles ao longo desses 13 anos, eles deixaram bombas de efeito retardado que começaram a explodir de 3 anos para cá. Nós estamos com 3 anos de recessão, é a pior recessão da história brasileira, desde 1930, né? Num período de 80 anos. Nós temos amarras que a pau e corda o atual governo, que também não tem a legitimidade que deveria ter, está tentando desarmar essas bombas. É previdência, é legislação trabalhista, é carga tributária, e é difícil. Mesmo com tudo isso, é difícil reformar o Brasil. Candidato. É difícil, porque, vê bem, todas as ditaduras de esquerda, o Brasil é uma ditadura de esquerda. Me diz qual foi o governo de direita que tu lembra aí depois da Constituição. Não teve nenhum. Então, todas as ditaduras de esquerda no mundo faliram os países. Todas. Então, a falência do Brasil, para mim, não foi surpresa nenhuma, porque como eu sabia que era uma ditadura e era de esquerda, a falência era uma consequência lógica, porque em 100% das situações anteriores foi o que aconteceu. Então, nós estamos vivendo a falência que todos os outros viveram. A Alemanha Oriental faliu. Foi salva pela Ocidental. A Alemanha Oriental que se chamava República Democrática Alemã. Entendeu? Então faliu. A Venezuela faliu, se tu quiser um exemplo mais recente. A Bolívia faliu. Cuba faliu. 100% faliu, o Brasil faliu. Então agora o que nós precisamos fazer, penso eu?
implantar a democracia. Esse é o princípio. Mas como é que tu vai fazer? Vai implantar a democracia com quem? Com os corruptos que estão aí, sendo denunciados todos os dias? Como é que faz? Como é que faz? Esse é o grande problema. Então, assim... Mas tu tens uma resposta para isso? Olha, eu imagino, como eu já falei, que tem que haver, primeiro, a Lava Jato. Porque a Lava Jato vai lavar a jato, entendeu? Os corruptos. Aí nós temos que ver quem é que sobra. E quem sobrar vai ter que coordenar. Nós não temos um líder. Quem são os líderes? Hoje, tu possa dizer, não, tem um candidato que eu... Olha, eu até estava gostando do Dória. Até sabia que ele doou dinheiro para o PT. É verdade. E para o PCdoB. Entendeu? Quer dizer, se eu não souber, se não tiver opção, nós vamos ter que votar no Dória. É. Não é? Mas, pelo amor, qual é o liberal que dá dinheiro para ditador comunista? Não sei nem quem era o candidato para quem ele doou dinheiro. Também não me interessa. Ele doou para a Manuela aqui. Comunista. Eu respeito o fato dela ser comunista. Mas comunista gosta de ditadura. Eu gosto de democracia. Eu fico pensando o que levou um sujeito como o Dória, enquanto empresário, e outros tantos, né? Porque a gente sabe que os empresários, os grandes empresários, ele é um homem muito rico, tem esse negócio de fichar no vermelho e no preto. Está errado, né? Isso está errado. Tem que ter lado, escolhe teu lado. Mas eu fico pensando o que levou um sujeito como o Dória a doar para Manuela Dávila. Só vamos ter que perguntar para ele. Não que ela não mereça. Ela merece doação daqueles que concordam com as ideias dela. Se alguém é comunista, gosta de comunismo, gosta de ditadura, acha que foi bom para a Coreia do Norte, etc. Então doa. Doa para quem quiser. Cada um doa para quem quiser. Claro. Não é? Agora, um liberal doar para comunista é uma coisa que para mim não faz o menor sentido. Ainda mais nós, que somos assim, ligados com muita vivência nos Estados Unidos. Mas o Dória, embora tenha arrancado muito bem nos primeiros 100 dias, né? E comunicando muito bem e bem avaliado, ele está num partido apodrecido, né? Porque o PSDB apodreceu também, né? E é um partido de esquerda. O PSDB é um partido de esquerda. Então, assim, eu espero que a Lava Jato prenda o maior número possível. Eu não tenho, como a gente costuma dizer, corruptos de estimação, que prendam todos, né? Não interessa. E aí, vamos ver quem sobra. Porque pode ser, talvez a gente tenha ainda que enfrentar a eleição de 2018 antes de fazer o que precisa ser feito, que tem que fazer uma outra Constituição. Essa Constituição não existe. É uma Constituição que só deu direitos. Pô, isso quebrou também. Quebrou, porque se só tem que dar, não consegue. Tem que haver uma contrapartida. Não existe. Então agora estão tentando reformas. Agora, a gente tem que ir fazendo o que for possível nesse momento, imagino eu. E eu penso, se eu tivesse que atacar uma bandeira, eu atacaria a urna eletrônica. A urna eletrônica? A urna eletrônica. Por quê? Bom, então tu não acredita Não acredito na urna eletrônica. E por quê? Porque alguém aqui no Brasil me disse alguma coisa sobre urna eletrônica? Não, porque a Universidade de Princeton fez um estudo e destruiu com a urna eletrônica e disse que as vulnerabilidades são extraordinárias. Os alemães já disseram que os alemães também. Os japoneses também não. Bom, e nenhuma democracia utiliza a urna eletrônica. Porque é o seguinte, só indo um pouco além nisso, porque você não consegue fazer a checagem do voto que foi digitado. Exatamente. Não tem como. Não tem como fazer recontagem. E mais, esses testes que foram feitos, como é que chama? Laudos que foram feitos, eles dizem que não se consegue detectar o vírus que foi implantado. Então ela altera o resultado e depois você não consegue saber o que passou ali. Sim, mas isso não quer dizer que eleições recentes tenham sido roubadas, ou quer dizer? Não se sabe. Mas o que tu achas? Olha, a eleição de 2014 foi muito esquisita, né? Foi muito esquisita. Agora, na Alemanha, o que aconteceu? Um eleitor que desconfiava da urna. Fizeram uma investigação e chegaram à conclusão que realmente a urna era vulnerável. Acabou a urna. Aqui no Brasil, tem muito mais gente. Agora, não é que não se confie no Poder Judiciário. Eu acompanhei a eleição nos Estados Unidos e na Alemanha. Os caras votando, imagina a Alemanha, que é o maior PIB da Europa, Estados Unidos, o maior PIB do mundo. Os caras votam em papel ainda. Votam em papel. E aí a gente criou uma urna
que tenha o manto da desconfiança. Pois é. Então... Para que todo mundo, na hora do Fantástico, domingo à noite, tenha o resultado da eleição. Será que vale a pena isso? Não vale a pena. Não vale a pena. E eu conheço muitos juízes, eles defendem a urna, inclusive amigos meus, desembargadores, gente que eu sei que a gente séria e tal. Mas eles, pelo menos os que eu conheço, que são aqui do Sul, eles se baseiam nos parâmetros daqui do Sul. Aqui é uma situação diferente. Claro. Você não pode achar que lá no Acre ou na Amazonas ou nesses estados que são dominados pelos caciques, que vai ter o mesmo tipo de isenção. Basta ter acesso à urna para poder fazer, introduzir esse vírus e tal. Então, imagina que a solução fosse o plebiscito, como estão defendendo aí. Eu vou acreditar no resultado do plebiscito? Eu quero ter certeza que o plebiscito foi autêntico, entende? E essa firmeza toda, eu pelo menos, eu sei que muita gente pensa como eu, não acredito. Então, se vamos fazer um plebiscito para fazer uma nova Constituição, não pode ser através de uma urna eletrônica, a contagem desses votos. E mais, essa comissão de notáveis, que seria apontada, eles têm que ter cláusula de barreira, não podem mais se candidatar a nada. Quer dizer, eu imagino que aqueles constituintes... Só não me bota o Nelson Jobim nessa comissão de notáveis, que o Jobim está declarado aí, né? Botou coisa na Constituição que não foi votada. Sabes disso, né, candidato? Sei. Mas a gente tem que... Essa é outra dificuldade. Entendeu? Quem é que vai fazer? Quem são as pessoas? Entendeu? Agora, quando eu fico pensando como é que fizeram os fundadores lá, os Founding Fathers nos Estados Unidos, se reuniu um grupo de fundadores, de pais da Constituição, e eles estabeleceram que cada estado teria um voto, né? Cada estado teria um representante, cada um teria um direito. Então, aí depois resolveram quantos cada um representa, e aí organizaram. No Brasil é uma confusão. A Constituição americana não chega a 10 artigos, né? Não, e tem 20 e poucas emendas. 27 emendas. Né? Então, nós já temos 95, uma confusão. Bom, aqui nós botamos a taxa de juro, né, limitada a 12% ao ano. Depois tiraram, agora recentemente tiraram, né? Mas é um absurdo, né? Então, eu te digo assim, mas para a gente fechar, assim, com a tua experiência, tens esperança, quer dizer, que o Brasil vá melhorar? Tem esperança na Lava Jato. A minha esperança está no juiz Moro, no Deltan Dallagnol e na Polícia Federal. Quer dizer, naquele grupo de elite que se formou lá em Curitiba, que agora já tem outros juízes e outros tem no Rio, tem Brasília. Então, quer dizer, houve aí uma disseminação do grupo do bem, né? E aí a minha esperança se deposita no trabalho que essas pessoas estão fazendo. O STF não está conseguindo barrar a Lava Jato, né? Por causa da pressão popular. Não, e existe agora, por exemplo, a OAB sugeriu que o STF criasse uma força-tarefa para impedir a prescrição desses crimes. Porque tem muitos crimes que são de pouca... A pena é muito curta, então isso vai prescrever, se não houver uma agilidade. Muitos vão, infelizmente, nós vamos sofrer essa frustração. O Caixa 2, o Caixa 2, por exemplo. O Caixa 2 é quase impossível de condenar. Mas eu já me satisfaço com aquela turma que vai lá para o juiz Moro, entendeu? Que é a turma boa, né? É o Lula, esse grupo aí, da cúpula dessa organização, que eu vou te dizer... Não, as cúpulas dos 3 principais partidos, PT, PSDB, PMDB, podemos botar o PP também. Tem que ir todo mundo em cana. Tem que ir. Os que estão aí delatados, com vários crimes, corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro. É o que se espera. Né? Agora, é evidente... Mas vamos ver se a justiça vai dar resposta. E é evidente que todos têm direito à ampla defesa, etc. Ampla defesa. Não dá para condenar todo mundo só porque foi... Nesse ponto eu até concordo com o Michel Temer, no sentido de que não posso condenar só porque o cara foi mencionado numa delação. Agora, se fosse ele, demitia todo mundo. Lógico, tu não montaria o ministério que ele montou? Não, de forma nenhuma. Então, assim, agora, tem 8 ministros citados nas agora, como ele é refém de sabe-se lá quantos... Mas até ele está citado. Ele também. Agora, ele tem uma oportunidade. Ele tem uma janela, né? Para fazer a diferença. Ou ele passa para a história como alguém que fez a diferença, ou vai passar como mais um da organização criminosa. Senão, então eu espero que a Lava Jato vá embora. Nós temos que defender a Lava Jato.
A qualquer preço. A qualquer preço. Eu acho que nós, cidadãos de bem, nós temos que ir para a rua, nós temos que defender a Lava Jato. Esse é o nosso foco. Porque olha o que esse grupo já fez, o que eles já devolveram de dinheiro, o que já encontraram de bandido. Cláudio Candiota, advogado, presidente da ANDEP, Associação Nacional em Defesa dos Usuários do Transporte Aéreo. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Diego. Cumprimentos mais uma vez pelo teu trabalho. Valeu. Obrigado pelo convite. Vamos adiante que a luta não terminou ainda. Se você está nos assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal para receber as atualizações, hein? E continue nos acompanhando sempre. Opinião Livre. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Boa noite, é uma alegria, uma satisfação termos o programa do Diego Casagrande aqui conosco, nesse grande evento que é a homenagem às empresas de supermercados que mais se destacaram no ano de 2016. É um setor que está sempre atento às oportunidades, atento à satisfação dos clientes, e o objetivo de hoje é isso, é homenagear, independente do porte, mas homenagear as empresas que realmente estão comprometidas com os seus clientes. Estamos aqui essa noite prestigiando o evento da Agas, um evento muito importante para o setor do supermercadista, que é um setor que vai muito bem no Rio Grande do Sul. É um dos poucos setores, além do agronegócio, que teve crescimento. E o Cid Lojas não poderia deixar de ser, com a parceria que sempre tem em todas as áreas de varejo. Estamos aqui prestigiando o Longo e o Chiquinho, com a premiação que ele vai fazer para os seus associados. Espero, né, que com a chegada do frio,
os números do varejo comecem a melhorar e nós estamos esperando para esse fim de semana que ele venha e nós possamos melhorar nossas vendas.